Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu estou gravando essa mensagem para o culto de quarta-feira, dia 5 de maio. E o nosso culto de quarta-feira é um culto de estudo bíblico. Eu quero compartilhar com os irmãos uma meditação cujo título, eu coloquei um título aqui, Conselhos para Vivermos com Sabedoria. E o texto que eu vou usar é o texto que está no livro de Provérbios, no capítulo 4, e nós vamos ler todos esses 27 versículos. Só que ao invés de eu fazer uma leitura completa no início e depois ir comentando cada um dos versículos, cada vez que eu for lendo os versículos, eu vou comentando esses versículos, vou, às vezes, fazendo referências a outros versículos da Bíblia que falam do mesmo assunto, e dessa maneira eu creio que a mensagem não fica tão longa. Então eu vou pedir que você abra a sua Bíblia aí e deixe ela aberta e vá acompanhando. Provérbios, capítulo 4, começando no verso 1. Como eu disse, eu vou lendo pequenas porções e comentando. Então, inicialmente, eu vou ler os versículos de 1 a 4. E diz assim, Provérbios 4, a partir do verso 1. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o conhecimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. A palavra do Senhor, ela começa com um verbo dizendo ouvir. No tempo imperativo, uma ordem do Senhor, na verdade um conselho do Senhor, uma exortação da parte de Deus para nos dar o ensino da maneira como nós devemos viver a nossa vida cotidiana, prática, a vida secular, como a gente costuma dizer, porque na verdade não existe essa diferenciação de vida religiosa, vida espiritual e vida secular. A vida é uma só. E nós, como servos de Deus, procuramos vivê-la de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a instrução que nos vem a partir da palavra do Senhor, ministrada aos nossos corações pela ação do Espírito Santo, e isso no contexto do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Então, o primeiro conselho aqui, o primeiro verbo é ouvir. Ouvir, filhos, a instrução do Pai. Mas esse ouvir é ouvir com atenção, é ouvir com interesse. A Bíblia às vezes faz referência a inclinar os ouvidos, para fazer uma clara distinção entre um ouvir displicente. Porque ouvir, nós ouvimos, os nossos ouvidos captam as ondas sonoras, mas não é nesse sentido que o texto bíblico está falando. Ele está falando num sentido de inclinarmos os nossos ouvidos, de estarmos atentos. O texto é explícito, ele diz: ouvir, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Então é necessário que nós façamos um esforço, que nós inclinemos o nosso coração, inclinemos o nosso ouvido, que nós possamos estar focados, possamos estar atentos àquilo que o Pai está falando, a instrução que vem do Pai, através da sua palavra. Então, esse ouvir é inclinar os ouvidos, diferentemente de um ouvir displicente. Ele fala que, para que a gente faz isso? Para conhecerdes o entendimento. A palavra aí no texto original diz respeito a ter compreensão das coisas da vida, ter discernimento dos fatos da vida. E o texto continua dizendo: porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Esse texto é muito interessante, o texto todo, a passagem toda, porque ela sempre vai estar, ela é repetitiva. Você, ao terminar de ler, você vai dizer: poxa, pastor, mas esse texto é bastante repetitivo. Realmente ele é repetitivo, a instrução vem e ela se repete. E esse é um recurso didático para que isso fique gravado no nosso coração. E outra coisa que ele usa são as antíteses. Ele vai dizer: olha, você faça isso, mas você evite aquilo. Então ele vai dar instrução sobre o que nós devemos fazer, sobre o que nós devemos nos empenhar para fazer e sobre aquilo que nós devemos evitar e igualmente nos empenharmos para não cometermos. Então aqui ele já começa dizendo: olha, eu te dou boa doutrina. E na sequência ele diz: não deixe o meu ensino. A boa doutrina fala da doutrina de qualidade, aquilo que nós chamamos em teologia de ortodoxia, ou seja, o ensino correto, o entendimento correto do ensino que é a palavra de Deus. Nós sabemos que nós vivemos os tempos do fim,
onde os homens, por terem desejo no seu coração, eles buscam o mestre segundo esse desejo, segundo essa concupiscência dos seus corações, e nós estamos num contexto religioso, cultural religioso, onde há muito ensino errado, onde a palavra de Deus ela é torcida para se adaptar à vontade pecaminosa dos homens. E quando nós falamos de ensino, de boa doutrina, estamos falando de ortodoxia, o ensino correto, a interpretação correta da Bíblia. Interpretação essa que vai guiar a nossa prática, a nossa ortopraxia, a nossa prática correta. Então a boa doutrina ela é um ensino de qualidade, ela é um ensino correto, é um ensino que tem valor, é um ensino que tem excelência, ele é apropriado, ele é tempestivo, ele é agradável. Tempestivo significa aquilo que ocorre no tempo exato. E também ele é agradável, é uma doutrina que ela é agradável ao coração, porque o homem natural ele não entende as coisas de Deus. Para o homem natural, o homem que não tem o Espírito Santo de Deus, essa doutrina não vai fazer sentido nenhum, vai ser mais uma exposição de uma ideia, de uma filosofia, de uma compreensão do mundo, de uma cosmovisão, que para ele não vai dizer nada. Mas para nós que temos o Espírito Santo de Deus, para o homem, quando ele se rende a Jesus e ele é selado com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, é ele quem nos ensina, é ele quem ministra ao nosso coração essa boa doutrina. E, portanto, ela vai ser sempre agradável à nossa alma, vai ser sempre edificante para a nossa vida, vai sempre trazer uma instrução que nos conduz para a vida. O texto continua dizendo assim: quando eu era menino, pequeno, em companhia do meu pai, tenro e único diante da minha mãe, ele me ensinava e dizia. O que o pai ensinava? Qual é o conselho de sabedoria do pai? Retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Então ele fala aqui para você não deixar o ensinamento do Senhor, não deixes o ensino do Senhor. O que significa esse não deixar o ensino do Senhor? Nós perdemos a oportunidade, irmão. Às vezes nós negligenciamos as oportunidades que nos são dadas para termos o ensino do Senhor. Nós estamos vivendo um momento no nosso país, aliás, no mundo todo, um momento de contingenciamento, onde, por uma questão de prudência, por uma questão de saúde pública, a igreja não está se reunindo, ou está se reunindo de maneira contingenciada, com o menor número de pessoas, mas isso não é motivo, porque a igreja, a nossa igreja, eu falo da nossa igreja local especialmente, ela não deixou em momento algum de se reunir, não deixou em momento algum de ter as suas reuniões normais. Nós não estamos nos reunindo presencialmente, mas estamos nos reunindo virtualmente. A nossa escola bíblica tem funcionado muito bem aos domingos de manhã. Se você ainda não participe, procure participar. Nós estamos há mais de um ano funcionando regularmente, sem deixar de ter escola bíblica por nenhum dos domingos. Sempre tivemos. Igualmente os cultos, né? O culto de quarta-feira, o culto de domingo à noite, embora às vezes os cultos são gravados. Isso é por uma questão de contingenciamento, mas você pode assistir o culto. A comunhão do crente ela é uma comunhão espiritual. Ela transcende o espaço físico, ela transcende o tempo cronológico e ela pode acontecer porque ela acontece num contexto espiritual. E é muito bom. Então nós temos as oportunidades de sermos edificados. É claro que estamos perdendo alguma coisa, é claro que nós não temos uma completude como tínhamos antes. Não podemos nos abraçar, não podemos muitas vezes estar juntos, nos ver até é possível, pelas reuniões do software que nós usamos, é possível que a gente veja o rosto uns dos outros no culto, isso é muito bom também. Então, apesar de estarmos nesse contingenciamento, isso não é desculpa para dizer que nós não estamos tendo oportunidade de receber. Então, quando ele fala de não deixar a doutrina, é não perder a oportunidade, é não negligenciarmos, é não sermos talvez até displicentes. O tempo é o tempo de hoje. E o hoje passa, não tem outra oportunidade além dessa. O texto continua dizendo que é para reter no coração as palavras, guardar os mandamentos e viver. Isso é muito interessante, porque guardar o mandamento, reter no coração, esse verbo que é usado na língua original significa que você tem que fazer um esforço, você tem que segurar com firmeza. É alguma coisa que você recebe e você não pode segurar com mão frouxa. Pelo contrário, você tem que segurar com firmeza, tem que reter no seu coração. Então, e outra coisa, quando ele fala de coração, é claro que nós já sabemos que ele não está falando
do órgão que bombeia sangue no nosso corpo. Mas especialmente na cultura hebraica, na Bíblia, quando ele fala de coração, ele fala do centro da vida. Ele vai falar onde estão os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ações, as nossas reações. Elas têm origem nesse ser interior, nesse mais íntimo do nosso ser, que é o nosso coração. Então, a palavra de Deus ela não é para ficar só no intelecto, só no nível intelectual, mas ela deve entrar no nosso coração, ela deve mexer na integridade do nosso ser. É interessante que eu estava meditando sobre esse texto e estava pensando assim, mas o nosso coração normalmente não tem muita vontade. Por conta do homem ser, por conta da queda espiritual, nós ainda sofremos essas consequências. E o nosso coração muitas vezes não está disposto a isso. Por isso que quando nós vimos lá no Salmo 86, no verso 11, Davi fazendo uma oração, ele diz assim, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe o meu coração só para temer o teu nome. Ele faz uma oração clamando a Deus, pedindo para que Deus disponha o seu coração. Porque muitas vezes a disposição do nosso coração, ela não é em buscar ao Senhor, ela não é em se esforçar. Às vezes, como eu disse, a gente não retém com essa firmeza, às vezes retém com mão frouxa. Então é um ensino que vem e que passa. Quer ver um exemplo disso? Aula de escola bíblica dominical. A gente pode assistir a aula de escola bíblica sentada, agora então que ela é virtual, você pode assistir de pijama, em casa, no domingo de manhã, tranquilo, mas não é a melhor maneira. A melhor maneira é a gente estar sentado, em prontidão, prestando atenção, focado e usando um caderno, a gente já falou sobre isso, para fazer anotações. Isso é segurar com mão firme, isso é guardar no coração com firmeza a palavra do Senhor. Na continuidade do texto aí, a partir do verso 5, ele vai dizer o seguinte, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, não te esqueças da palavra da minha boca, nem delas te aparte, não desampares a sabedoria, e ela te guardará, ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuís, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ele fala sobre adquirir. Então, é muito interessante porque esse adquirir, ele diz respeito de você pagar um preço, de você se esforçar. Nós sabemos que a salvação ela é pela graça. O homem, às vezes, a gente tem no meio evangélico um linguajar que não é apropriado, teologicamente não é correto, quando diz que o homem tem que pagar o preço pela sua salvação. Não, o preço já foi pago, é o sacrifício de Jesus na cruz, é a graça de Deus, a eleição de Deus que nos escolhe, que nos salva, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, ele vem e nos dá vida, nos regenera, manifesta fé ao nosso coração e inicia com o seu Espírito Santo um processo de santificação na nossa vida, até que um dia estaremos glorificados na presença de Deus. Então nisso aí não tem esforço da nossa parte. Mas a Bíblia fala sobre desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então nesse sentido, talvez seja apropriado usar essa expressão de pagar um preço, que é você se esforçar, que é você buscar as coisas de Deus, adquirir a sabedoria. Então, se inclinar, onde está a sabedoria? Onde eu posso? Quais são as maneiras que eu posso adquirir essa sabedoria? Então, nós sabemos que a base de tudo é a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é ministrada na vida de cada um de acordo com a realidade de vida de cada um. E isso é feito de uma maneira muito maravilhosa pelo Espírito Santo de Deus. Mas isso também ocorre na comunhão do corpo de Cristo. Porque Deus usa a sua palavra, Deus usa a ação do Espírito Santo e Deus usa as circunstâncias da vida para falar conosco, para nos ensinar. Então o Espírito Santo ele vai ministrar. Essas circunstâncias da vida tanto podem ser provações, tanto podem ser lutas, tanto podem ser experiências dificultosas que a gente passa na vida que nos levam a buscar mais o Senhor, a depender mais do Senhor e poder ver a manifestação do amor de Deus, da graça, do favor de Deus, da providência divina com livramento para a nossa vida, assim como também nós somos usados na presença do Senhor para a edificação mútua uns dos outros. E isso acontece no contexto de corpo de Cristo. Então o texto vai dizer aqui que nós não podemos nos esquecer da palavra de Deus, né? Não podemos rejeitar, porque esse esquecer é no sentido de deixar de cuidar.
Uma coisa muito comum é a pessoa ter na mente aquele entendimento de que existe uma vida secular e existe uma vida religiosa. Então, a vida religiosa é no domingo, ou talvez no domingo e na quarta, e o resto é vida secular. Então ele se esquece da palavra do Senhor. E a palavra de Deus não é autoritativa na sua vida nesses outros períodos. Então, a palavra de Deus vai definhando a ação, a autoridade da palavra de Deus na vida do crente, ela vai definhando. Então, esse deixar de guardar, deixar de cuidar, ele vai do comodismo, pode ir para uma passividade e pode chegar até no ponto da negligência. Então, tanto o comodismo quanto a passividade e até mesmo chegar no ponto da negligência. O texto bíblico lá em Provérbios, no capítulo 1, no verso 32 e 33, ele diz assim: os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Eu não preciso de Deus, eu não preciso da ação do Espírito Santo, eu não preciso da sabedoria de Deus manifestada no corpo de Cristo, na convivência uns com os outros, aconselhando uns aos outros, exortando uns aos outros, orando uns pelos outros, né? Manifestando o amor de Deus nessa comunhão do corpo de Cristo. Então o tolo, ele diz que não precisa, ele rejeita a sabedoria. E ele não tem juízo, ele vai ser destruído, porque ele acha que está satisfeito. O verso 33 diz assim: mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. É uma promessa maravilhosa do Senhor, porque a sabedoria do Senhor, ela é maravilhosa, ela conduz a vida, ela dá ao homem essa segurança, ela dá ao homem essa tranquilidade de vida. Ele, mesmo passando por lutas, mesmo passando por provações, mesmo passando por momentos em que nós não sabemos exatamente o que fazer, mas buscamos a presença do Senhor, buscamos a sabedoria que vem de Deus, e por ela nós somos ensinados, por ela nós somos dirigidos, e o Senhor, através dela, mostra o caminho que nós devemos seguir. Continuando aí no texto, a partir do verso 10 até o verso 13, mais esse trechinho de Provérbios 4, diz assim: ouve, de novo, aquilo que eu falei, ele repete, né? Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras. Aceitas. Como eu disse, o homem natural não aceita as coisas de Deus. Mas o Espírito Santo, na medida em que nós somos submissos à ação do Espírito Santo, ele promove essa aceitação da palavra de Deus no nosso coração. Então ele diz: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução, não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Olha só que interessante. A palavra do Senhor, em Provérbios 16, 9, diz assim: em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que lhe determina os passos. É o Senhor que determina os seus passos. Então, compete a nós fazer planos. O coração do homem pode fazer planos, mas é o Senhor quem determina o nosso caminhar, é o Senhor que cuida de nós. Isaías 48, 17 também diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil. Eu acho maravilhoso essa passagem. Que te ensina o que te é útil e que te guia pelo caminho em que deves andar. Então, quando nós vimos aqui, no caminho da sabedoria, no verso 11, te ensinei, pelas veredas da retidão te fiz andar, é Deus conduzindo os nossos passos. À medida em que somos submissos à palavra de Deus, que buscamos ao Senhor, que buscamos adquirir a sabedoria, buscamos adquirir o conhecimento no temor do Senhor, na submissão ao Senhor, como eu disse, pela palavra do Senhor, pela ação do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo que fala em nós e que, não sendo por nós negligenciada, ela vai nos conduzir para esse caminho de sabedoria, para esse caminho de retidão, conforme está aí no verso 11. E ele novamente repete: não retenha a instrução, não alargues, guarda, porque ela vai ser bênção na tua vida. Ela é a tua vida. Continuando aí no verso 14, aí vem a parte que ele vai dizer daquilo que não é para fazer. Ele vai dizer, não entres na vereda dos perversos, nem siga pelos caminhos dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele, passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal.
e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. É interessante isso, porque a gente às vezes pensa que existe o caminho de Deus e existe um outro caminho, e esse outro caminho é como se fosse uma via passiva. Ela não é uma via passiva. Nós sabemos que nós temos o inimigo das nossas almas, que quer pôr tropeço na nossa caminhada. E ele usa aqueles que não são de Deus para isso. Às vezes pessoas boas, às vezes amigos, às vezes parentes, às vezes pessoas da nossa convivência, através de palavras, através de ações, através de comportamentos que nos atingem. E ele coloca que nós não devemos vigiar, nós devemos não entrar nas veredas dos perversos, nem seguir o caminho do mal. Evitar, não passar por ele. Às vezes vem uma proposta, às vezes vem uma opção, às vezes vem uma sugestão de solução, quando nós estamos sem saber exatamente qual o caminho tomar, qual a opção escolher, como dar procedimento na nossa vida em determinada circunstância, e esse caminho se oferece para nós. A Bíblia diz que há caminhos que são oferecidos ao homem, mas que não são caminhos de Deus, eles são caminhos de morte. Caminhos que ao homem parecem ser bons, mas ao fim são caminhos de morte. Então eles são oferecidos, e ele diz assim, olha, como eu disse, não é uma coisa passiva, porque ela é ativa, porque diz assim, olha, eles não dormem se não fizerem o mal. Foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Então ele está falando de alguma coisa que está, vamos dizer assim, por trás da ação das pessoas que não têm Deus, das pessoas que rejeitam a sabedoria de Deus. Ela pode vir no formato de uma crítica, ela pode vir no formato de uma negativa a uma proposta que manifesta a sabedoria de Deus, uma recusa. Ela pode vir até mesmo ativamente em propostas que vão nos levar por caminhos que não agradam a Deus, por caminhos que no fim serão caminhos de morte. Por quê? Porque essas pessoas não têm sossego enquanto elas não fazem tropeçar. A motivação delas é essa. Então, a gente às vezes pensa, são só pessoas terríveis. São, sem dúvida, mas há outras que fazem isso de maneira dissimulada. E eu até penso que algumas fazem sem nem saber que estão fazendo. Estão sendo instrumentos na mão do inimigo das nossas almas e nem se dão conta disso. Mas o texto continua aí de uma maneira maravilhosa no versículo 18. Ele vai dizer assim, mas aí nós temos o contraponto, né? O contraponto a essa questão da vereda dos perversos, o caminho do mal mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu acho maravilhoso esse versículo, porque se alguém ainda não viu, eu acredito que todos já viram, o nascer de um dia, o nascer do dia, o amanhecer de um dia. É isso aqui, é a luz da aurora. Você sai de uma situação de trevas, onde você não enxerga nada, e aí você vai gradativamente tendo a manifestação da luz, e gradativamente você começa a enxergar, você começa a perceber aquilo que está ao seu redor, aquilo que está diante de você. Até que quando chega o dia perfeito, nós temos o pleno discernimento das coisas. Então isso aqui é a vereda dos justos. Essa luz da aurora é a manifestação da sabedoria de Deus, da graça de Deus, da providência divina, nas nossas vidas, nos conduzindo. O contraponto está no verso 19. O caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. É aquele comentário que eu fiz antes. Às vezes as pessoas nem sabem que estão sendo instrumentos na mão do inimigo, sendo usadas para fazer tropeçar o justo. Né? Eles tropeçam, estão em trevas e nem sequer se dão conta disso. O verso 20 diz, filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não deixe apartar-se dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração. Então não é só na mente, não é só num procedimento, num comportamento religioso, mas é na transformação, na metanoia, naquilo que a Bíblia fala que é a transformação do nosso homem interior, uma mudança, um novo nascimento, que é obra exclusiva de Deus, a regeneração exclusiva do Espírito Santo, mas eu estou me referindo aqui especificamente hoje a respeito do desenvolvimento da salvação, que aí ela tem que ter a nossa contribuição, tem que ter a nossa parte, em buscar ao Senhor, em nos render ao Senhor, em nos arrepender, em nos voltarmos para Deus, em fazermos aquela oração de Davi, Senhor, dispõe o meu coração para seguir a Ti. E ele termina dizendo, olha,
porque não deixa apartar-te dos teus olhos, guarda no mesinho do teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. É maravilhoso, a sabedoria de Deus, ela traz tudo, traz inclusive saúde para o corpo, saúde espiritual, saúde psíquica, saúde física também. E o texto termina aí, na última parte do verso 23 ao verso 27, com aquele versículo que é bem conhecido: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direto e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Eu acho maravilhoso isso aqui, porque ele fala que sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. E como é que se guarda o coração? Já que nós estamos expostos a todo esse contexto cultural, a todo esse contexto religioso que tem tantas distorções, tem tanto ensino errado, como é que se guarda isso? Ele fala aqui, no verso 26, pondera a vereda dos teus pés. Então, eu me lembro, na hora que eu leio isso aqui, eu me lembro do Salmo 139. Lá no finalzinho, os 2 últimos versículos do Salmo 139, que vão dizer o seguinte: sonda-me, ó Deus, é uma oração, é um clamor, né? Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, ponderar a vereda dos nossos pés. Eu estou realmente andando de acordo com o conselho do Senhor, eu estou andando de acordo com a vontade do Senhor, o meu proceder é o proceder que glorifica a Deus, o meu proceder é aquele que está dentro do plano, dentro do projeto de Deus, ou seja, que está trazendo vida, está trazendo edificação tanto para mim quanto para aqueles com quem eu me relaciono. Então, é necessário que nós estejamos fazendo essa prática de nos rendermos diante de Deus e fazermos essa oração. Senhor, sonda o meu coração, sonda, Senhor, prova meus pensamentos, vê se está correto, vê se está de acordo com a palavra de Deus. É como alguém que faz uma conta e depois de fazer essa conta, ele faz novamente toda a conta de novo. Antigamente a gente chamava de a prova dos 9, né? E vê se isso está batendo. Então, todo pensamento que vier, toda a intenção que vier no nosso coração tem que ser colocada à prova, e o nosso referencial é a palavra de Deus. O nosso referencial é a doutrina boa doutrina, a sã doutrina, como nós vimos lá no começo do nosso estudo. E isso é um processo, isso é contínuo na nossa vida. Todos os dias nós temos que estar fazendo isso. E se nos desviarmos, o Senhor, pelo seu Espírito Santo, nos corrige, nos mostra, nos coloca de volta. É para isso que nós temos o Espírito Santo habitando em nós todo o tempo. É para isso que nós temos o corpo de Cristo, porque na ação do corpo de Cristo, nós somos edificados uns pelos outros, nós somos corrigidos, nós somos ensinados, nós vamos mutuamente sendo edificados. O texto lá de Isaías 30, 21, ele diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então fala que já profeticamente, lá atrás, Isaías falando dessa ação do Espírito Santo na nossa vida, todo o tempo o Senhor nos corrigindo. Então, se nós negligenciarmos, se nós formos displicentes, ou se nós formos enfraquecendo essa ação do Espírito Santo em nós, a sabedoria de Deus ela vai se perdendo. Ela vai perdendo o seu valor, ela vai perdendo a sua importância, nós vamos deixar de abraçá-la, nós vamos deixar de estimá-la pelo seu verdadeiro valor que ela tem, e isso vai se perdendo. Então, aquilo que eu falei no começo, a passagem do Salmo como um todo, ela fala de duas coisas. Ela fala tanto de você ser ativo para seguir os conselhos do Pai, aqui é o conselho paternal, no conselho do Senhor, a sabedoria de Deus, para dirigir o seu proceder, o seu caminhar, as suas escolhas, os seus valores, a construção dos seus valores, da sua cosmovisão, a maneira como você vive, como você interage com o mundo, mas também no sentido de saber o que evitar. Então, é a vereda do mal. Não passe por ela, não se demore nela, como diz lá Provérbios no capítulo 1. E eu termino com o Salmo 25, no verso 12 e 13, que diz assim: ao homem que teme o Senhor, ele, o Senhor, o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra.
Foi um rápido estudo, uma rápida meditação, irmãos. Então, depois você gaste mais tempo, releia esse texto, leia, releia, se possível, leia em versões diferentes. Eu fiz a leitura na Almeida Revista Atualizada. Você pode fazer essa leitura em outras versões, na nova versão transformadora, que é muito boa, ou na nova tradução da linguagem de hoje, ou na NVI, na nova versão internacional, não importa. Aliás, o ideal é que você possa fazer essa mesma leitura em outras versões da Bíblia, porque com certeza o seu entendimento vai ser maior. E, sobretudo, é aquilo que eu falei, né? Você adquirir a sabedoria, meditar sobre isso. Tá bom, eu vi o ensino, eu vi o texto, foi bem resumido, foi bem rápido, mas eu posso expandir isso, eu posso expandir esse entendimento, eu posso aumentar esse estudo. Mas, sobretudo, eu devo aplicá-lo à minha vida, à minha realidade de vida. O que isso fala comigo? O que isso tem falado comigo? O que isso tem a ver comigo? Aonde eu senti que o Espírito Santo falou comigo enquanto eu ouço essa rápida meditação? Que o Senhor possa te abençoar nesse trabalho. Vamos fazer uma breve oração? Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje, porque podemos estar reunidos pela tua igreja, por aqueles que estão agora, nesse momento de tempo real, reunidos, ouvindo essa mensagem, por aqueles que a ouvirão posteriormente. Pedimos que o teu Espírito Santo manifeste a tua sabedoria aos corações, mostrando, revelando aquilo que nós falamos aqui na realidade de vida de cada um. Senhor, dispõe o nosso coração, inclina o nosso coração para buscar a Ti, para buscarmos conhecer, valorizar, abraçar a Tua sabedoria, estar com ela no nosso coração, no nosso dia a dia, porque ela é para a vida prática, a manifestação do Senhor. E que seja isso na nossa vida para a honra e glória do Teu nome. Que possamos desenvolver, Senhor, também a prática de sondar os nossos corações diante de Ti, abrindo o nosso coração, colocando os nossos pensamentos diante do Senhor, para que o Senhor possa pesá-los, para que o Senhor possa falar conosco a respeito deles, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito conosco até aqui. E pedimos, abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. A todos uma boa semana. Lembre-se de que domingo de manhã nós temos a Escola Bíblica Dominical, através do Google Meet, e domingo à noite nós temos o nosso culto regular também, através do canal do YouTube. Tenham todos uma boa semana.